Fala, cervejeiros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Eu sou Daniel Dinslaken e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre maturação, tempo e temperatura de maturação, respondendo aí a dúvida do Marco Fiuza. Ele me perguntou qual o tempo e temperatura ideal de maturação. Isso em termos gerais, porque ele ressaltou que sabe que varia de acordo com o estilo. É isso mesmo, Marco, varia bastante de acordo com o estilo e de acordo com o objetivo do cervejeiro, né? Dependendo da cerveja que ele está fazendo, o que ele quer. E principalmente, uma coisa que não se fala muito em termos de maturação, em termos de regra, vamos dizer assim, de tempo e temperatura, não tem consenso sobre isso, porque é uma questão muito sensorial. O que a gente pode entender como maturação é o seguinte: depois que terminou a fermentação, você entende que acabou a fermentação, e até essa questão de fermentação e maturação tem uma linha tênue ali que algumas pessoas acham que é fermentação, outras que é maturação, então aí também já rola bastante confusão. Mas terminou a fermentação, a cerveja está maturando até você tomar. Basicamente é isso. Então, porque está tendo atividade. Claro, estou falando de cerveja caseira. De repente, cervejas comerciais, que tem processo de pasteurização, a gente pode falar que depois do invase para e a gente tem um produto, mas a gente até poderia dizer que está maturando porque ele está alterando, tá? Então, esse processo que seria um envelhecimento, principalmente quando a gente está falando na escala caseira, que tem leveduras ali, elas têm uma certa atividade, mesmo que mínima, então a cerveja está ali trabalhando e esse é o processo de maturação. A ideia é que a gente tome a nossa cerveja quando ela tem a oferecer o melhor para a gente. Então esse processo de maturação depende muito do conhecimento, do know-how do cervejeiro para ele saber o momento de experimentar. Então por isso que não se fala muito qual é o tempo que tem que ficar para você poder pegar a cerveja. Ah, você tem que maturar durante 2 semanas ou durante 6 meses, aí tá pronta para tomar. Não, porque o cervejeiro vai experimentar, ele vai ter análise sensorial, ele vai degustar aquilo ali e ele vai ver, não, agora tá do jeito que eu quero, atingiu o perfil que eu queria, então ela tá pronta para ser consumida. Mais ou menos é isso. Mas vamos tentar aqui trazer algumas regras gerais, principalmente para quem está começando, conseguir entender o que ele pode fazer no processo de maturação, como ter pelo menos uns números aí para se nortear com relação a tempo e temperatura. Então eu diria que a gente pode pensar em maturação com 3 objetivos distintos, tá? O primeiro é a gente aumentar o consumo de subprodutos, que seria exatamente após o final da fermentação. Fermentação primária, então muita gente também vai chamar isso de fermentação secundária, tá? Então aí pode rolar uma controvérsia, não é maturação, é fermentação secundária. Eu considero, depois que terminou de atenuar os açúcares, a gente está falando de maturação. Então a fermentação secundária é isso. Quando as leveduras param de consumir os açúcares que estão disponíveis ali e começam a consumir subprodutos da fermentação. Então essa é a primeira maturação que a gente pode falar da nossa cerveja, muito indicada para lagers, para ales às vezes não tanto. Se você não sabe se o estilo precisa ou não precisa, eu diria na dúvida faz sempre, tá? Seria basicamente o seguinte: aumentar aí na casa de uns 5 graus a sua temperatura de fermentação e deixar de 3 dias até 1 semana. Ah, não entendo, Daniel, de perfil, não sei se melhorou, se piorou. Então aumenta 5 graus, deixa ali 1 semana ou 5 dias e segue para a próxima etapa. Você, teoricamente, prejuízo não vai ter, e se tiver algum off-flavor ou algum subproduto que precisa ser consumido, você facilita. Esse leve aumento da temperatura aumenta um pouco a atividade das leveduras, que já estão ali em final de atividade, elas consumiram bastante açúcares, agora elas precisam consumir coisas que não são tão agradáveis, vamos dizer assim. Vamos supor, faltou comida, faltou o que eu gosto, eu vou no que tem. Mas se eu tiver com mais disponibilidade, ou seja, temperatura um pouco mais alta causa isso, faz com que as leveduras consumam melhor esses subprodutos, tá? Ah, Daniel, mas não vai causar o flavor aumentando? Não, nessa etapa não tem. A alta temperatura é um problema no começo da fermentação, quando daí elas estão em processo de consumo e geração de subprodutos. Agora, quando é consumo de subprodutos, quanto maior a temperatura, claro, não muito maior, mas nessa casa de 5 graus, às vezes até um pouco mais que isso, mas 5 graus é um número norte aí pra gente se balizar, tá? Então é interessante, principalmente para cervejas lagers, daí é praticamente obrigatório que nessa fermentação secundária a gente está considerando aí também que tem o descanso de diacetil, tá? Que entre os subprodutos, lagers produzem bastante, você vai ter esse consumo. Uma particularidade desses 5 graus, assim, muitos perfis de fermentação, você não deixa uma temperatura constante durante todo o processo, você tem uma rampa, ou seja, no primeiro dia está ali a 18 graus, vamos dizer, depois 19, 20, 21, 22, e às vezes termina 24, 25, depende do estilo, então vai variar do que você está produzindo. Se é uma cerveja que tem essa rampa e no final da fermentação você está lá na casa de 20, 20 e tantos graus,
pode não aumentar mais 5 graus, mas só deixar mais uns dias nisso aí, não baixar direto. Eu faço assim, não é obrigatório, como eu tô falando, sempre o know-how do cervejeiro, a avaliação sensorial dele é que vai dizer se está na hora de subir ou baixar a temperatura. Mas essa seria a primeira etapa, essa maturação onde a gente sobe a temperatura. Depois a gente vai falar das temperaturas mais baixas. São basicamente 2 objetivos que a gente pode pensar: clarificar a cerveja e maturar a cerveja. A cerveja adquirir um caráter de envelhecimento, ou seja, cervejas de guarda. Quando a gente está falando em clarificar, a gente vai simplesmente baixar a temperatura para casa de 0 grau, ali entre -1 até uns 4 graus, essa seria a faixa ideal de temperatura, tá? A gente pode deixar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 40 dias, daí sim vai variar muito com o estilo. Uma regra geral: se você souber da cerveja que você está fazendo, que ela é para ser uma cerveja fresca, por exemplo, cerveja de trigo, ou uma IPA, uma APA, que tem bastante, que tem um dry hop, que tem um caráter lupulado ali de aroma que você quer trazer bastante, 1 semana seria suficiente, tá? De maturação. A grande maioria eu pediria ou indicaria que você deixasse pelo menos 2 semanas nessa faixa de temperatura, para daí sim seguir adiante, fazer o envase e poder tomar cerveja. Se você estiver falando de uma lager, aí eu já diria 30 dias, 40 dias nessa faixa de temperatura, que é a lagerização. A gente deixar nessa faixa de temperatura para lagers, que são cervejas bem mais limpas e precisam estar mais cristalinas, com menos compostos de aroma e de sabor aí presentes, precisa de um tempo maior. Então 30 a 40 dias nessa temperatura eu deixaria. Já se for uma cerveja de guarda, uma cerveja que você quer envelhecer, ela não fica numa faixa de temperatura tão baixa, ela fica ali na casa de 10 graus, tá? Eu diria 10 graus, 15 graus, e aí varia bastante, tá? A gente tá falando aí de meses nessa faixa de temperatura. Então é uma cerveja de guarda, vou armazenar por 3 meses, 6 meses, 1 ano, aí na casa de 10 graus, 15 graus, porque pode ser um pouquinho mais alta também, longe de luz sempre, tá? Aí você pode deixar nessa faixa de temperatura, e aí sim, onde entra mais ainda esse know-how do cervejeiro, a hora que você sentir que ela tá boa, aí sim você vai seguir para a próxima etapa. Então, basicamente, esses são as faixas de temperatura e tempo que a gente pode pensar em termos de maturação. Como eu falei, se você entende um pouco mais do assunto, se você já está num nível mais avançado, é o seu paladar que vai definir se está pronto ou se não está. Se você está no começo, essas regras gerais vão pelo menos te ajudar a saber, tá, mas quanto que eu deixo, qual a temperatura. Então, essas faixas de temperatura e essa regra de 1 semana, 2 semanas, 40 dias, 30, 40 dias, é o que vai te nortear aí para deixar sua cerveja bacana, certo? Espero que tenham gostado da dica de hoje. Amanhã tá de volta com mais uma sacada. Tchau, tchau!